E aí, pessoal, beleza? Tô de volta aí com mais de dois exercícios que eu vou passar nesse vídeo. Esses exercícios têm relação ainda, né, com aquele assunto de carga, corrente, relacionados no tempo, né? A ideia é dar mais alguns exemplos relacionados a esse tema para deixar um pouco mais claro o comportamento, né, da carga em relação à corrente e em relação ao tempo também. Beleza? Vamos iniciar o vídeo aí. Bom, aqui temos esse quadro, né, que eu desenhei a fonte, né, um componente elétrico aqui, as cargas circulando no circuito. Lembrando que eu desenhei a carga com sinais negativos, que na realidade o que se desloca no circuito são os elétrons, mas é convencionado, né, a ideia de que são positivos, né? Mas lembrando que não existem prótons se deslocando aqui, certo? São elétrons, né? Como eu já falei em outros vídeos, isso não influencia em nada os cálculos, mas é mais por um conhecimento mesmo que eu acho interessante as pessoas terem, né? As pessoas que estão se aprofundando nesses assuntos, que têm interesse de saber mais a respeito desses assuntos, né? Bom, aqui qual é a questão do circuito? Nós queremos saber a quantidade de carga que está atravessando esse componente aqui, ok? Em um tempo de 5 milissegundos. Lembrando que mili, esse mzinho, ele indica vezes 10 a menos 3, tá? É como se eu tivesse dividido esse número aqui por 1000. 5 dividido por 1000 segundos, entende? E aqui é a corrente, que é mili. Mili é vezes 10 a menos 6. É como se eu estivesse dividindo por 1 milhão. Então, 3 dividido por 1 milhão seria o valor aqui em amperes, tá bom? Então, a gente simboliza, é como se fosse 3 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que dividir o 3 por 1 milhão, e aqui dividir o 5, no caso, como se fosse dividir por 1000, tá? Isso é só conceito aí que vocês têm que aprender também, caso não saibam. Bom, agora como é que eu vou saber a quantidade de carga que atravessa esse componente, considerando que por ele passa uma corrente de 3 miliamperes, uma corrente média, tá? De 3 miliamperes, em 5 milissegundos. Para fazer esse tipo de exercício, você tem que lembrar da relação, né, entre carga e corrente. Qual é a relação entre carga e corrente? Você sabe, tem que saber que a corrente, tá bom? Ela é, na definição, a derivada da carga em função do tempo, tá bom? Logo, para você saber a carga, você vai ter que fazer uma integral da corrente, ok? Você integra, assim você tem que a carga em função do tempo é igual ao quê? A integral da corrente em função do tempo, ok? Bom, esse intervalo que nós vamos considerar é de 0 a 5 milissegundos, tá bom? Porque nesse exemplo aqui não nos interessa um tempo negativo, tá? É só a partir do 0 segundos, tá bom? Então, a 5, um intervalo de 5 milissegundos, 5 vezes 10 a menos 3, tá bom? Aí vocês têm que lembrar, como é que você integra, né? No caso aqui, esse tipo de integral aqui é bem simples, né? Você tem uma constante aqui, é uma corrente média, tá bom? Permanece constante. Então você pode simplesmente jogar o i para fora, ok? Ele é um valor constante ali. A integral de dt é o próprio t. Vocês podem gravar na tabela de integrais, a integral bem simples. Então, isso aqui vai ser i vezes t, depois de eu ter integrado ali o dt, no intervalo de 0 a 5 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, como é que eu faço isso aqui? Quanto é que vale a nossa corrente? Nossa corrente vale 3 miliamperes. Tá? Então, QT
porque integral indica o somatório, né, desses valores, né? Desde o momento inicial até o momento que está com 5 milissegundos, certo? Então, vamos lá. Você tem aqui a corrente, que nós já sabemos que é 3 vezes 10 a menos 6 vezes. O intervalo zero vai zerar esse t. Agora, o intervalo 5 vezes 10 a menos 3 vai ser o próprio 5 vezes 10 a menos 3, né? Porque você joga esse valor dentro do t. Primeiro você vai jogar esse valor menos esse valor dentro do t. Para quem não lembra como fazer essa integral, né? Uma integral bem simples. Você tem que... O t vai assumir dois valores. Primeiro ele vai assumir o 5 vezes 10 a menos 3, menos o outro valor que ele assume é o zero, certo? Subtraindo um pelo outro vai dar o próprio 5 vezes 10 a menos 3, beleza? Só ficar claro. Então, você multiplicando esses valores aqui, 3 vezes 5, você vai ter 15. E o 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3, você simplesmente vai somar, tá? Esses expoentes aqui, você vai dar menos 9. Então, você vai ter que valor aqui? Você vai ter que a carga, ela é 15 vezes 10 a menos 9 coulombs. Essa é a resposta. Essa é a quantidade de cargas que vão atravessar o componente nesse intervalo de tempo com essa corrente média constante aqui, entendeu? Com essa corrente média aqui. Esse é o valor de cargas, ok? Esse é o primeiro exercício. Vamos para o próximo. Vamos lá. Nesse outro exercício aqui, nós temos uma corrente constante, tá? Que percorre esse componente. E o exercício nos diz que por esse componente atravessou 5 microcoulombs, tá? No intervalo de tempo de 10 milissegundos. O que ele quer saber é a corrente. É a corrente que passa. Bom, aqui temos a nossa lei, né? Que relaciona corrente, carga e tempo, né? Corrente igual a derivada de carga em função de tempo. Qual é a função da carga para a gente derivar e saber a nossa corrente? Sabemos que a carga aqui ela se comporta de maneira como uma rampa, né? A questão é, qual seria então a função que vai determinar aqui qual é a angulação aqui dessa arma, qual é o coeficiente angular dessa rampa, porque nós temos que lembrar, se não lembramos, é bom fazer uma revisão. Como é que eu determino a função aqui de uma rampa, né? Você tem uma variação no eixo das ordenadas e uma variação no eixo das abscissas. Eixo das abscissas é esse, eixo das ordenadas é esse. Então, a tangente desse ângulo aqui, a gente chama de coeficiente angular, tá bom? Chamado de A, pode ser chamado de A, ou qualquer letra que vocês, né? É mais comum chamar de A. No caso, é uma constante aqui, certo? Ele é um coeficiente angular, aquele que vai dizer a inclinação dessa reta aqui. A inclinação com que a carga varia em função do tempo, tá? Como é que a gente sabe esse valor aqui? É só você pegar a quantidade de carga que variou na quantidade de tempo que passou, né? Considerando o instante zero inicial, né? Então, aqui você tem que variou 10 milissegundos e aqui você variou 5 microcoulombs, tá bom? O que é a tangente? É o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. Então, nós temos que a tangente ou o coeficiente angular, que é o que nos interessa aqui é o primeiro dado importante para você determinar o comportamento dessa reta, chamar de constante, tá? O coeficiente angular, o que é a variação de Q sobre a variação de T. Então, temos 5 vezes 10 a menos 3 sobre 10 a menos vezes 10 a menos 3, certo? Esse é o valor do coeficiente angular. Se você dividir esses valores aqui, você vai achar, ó, esse corta com esse, 5 sobre 10 é igual a 1 sobre 2. É meio, né? Ou 0,5. Mas vamos deixar como meio.
Então aqui a gente já tem como definir a equação dessa reta aqui, porque ela parte da origem, então o C vale zero, porque como é que você define? A equação de uma reta é dada pela variação da ordenada igual ao coeficiente angular, aqui no caso eu chamei de C, vezes o que está variando na abscissa, aqui é o T, certo? No caso, geralmente conhecido como X, mas isso é só uma letra, né? Não indica nada, mais o B. Esse B aqui é onde o eixo, né? Onde o gráfico, a reta, ela corta o eixo das ordenadas. No caso, ele corta exatamente na origem, no zero. Então, ele sendo zero, eu não preciso me preocupar com ele, eu só me preocupo com a x, ou seja, o CX. O C eu acabei de achar, que é o meio. O X é o próprio T e o Y é o nosso Q. Então nós temos o quê? Que o Q de T é igual ao quê? CT, tá? Então essa aqui é a nossa função, ok? Só que a nossa função aqui vale meio, certo? Nosso CT vale meio. E o nosso Q nós sabemos que vale, no caso no tempo igual a 10 milissegundos, ele vale os 5 microcoulombs, certo? Vezes 10 a menos 3, ok? Aí eu vou escrever aqui do lado. Como é que a gente faz aqui agora? Vamos lá, eu sei que a corrente é a derivada desse cara aqui, tá? Como é que a gente deriva esse cara aqui? Derivada de... A constante, ela permanece. Quando você deriva o t aqui, ele vai virar 1. Então, 1 vezes c. É o próprio c, tá? A derivada dessa função é o próprio c. E quem é o nosso c? O nosso c é o meio, né? Isso aqui é meio. Então, você tem que a corrente é igual a meio ampere, certo? 0,5 amperes. Essa é a nossa resposta. Ou seja, quando você tem esse essa carga atravessando com essas informações, né, do tempo e da carga, nós conseguimos determinar a corrente, é uma corrente média, tá? Então ela é uma corrente constante, tá? Constantemente passando por esse, por esse componente aqui, certo? Então, dentro desse período de tempo, né, ali passou 5 microcoulombs nesse período de tempo todo, tá? E está transitando por ele, nesse momento, meio ampere, né? Porque como é constante, ela vai sempre estar transitando esse valor, entendeu? A cada intervalozinho de tempo, não importa, ela está transitando meio ampere, tá bom? Essa é a resposta da questão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham dado para entender mais ou menos, ou entender completamente o que eu quis passar aqui, né? Aos poucos estou tentando melhorar um pouquinho a didática, eu sei que ainda está bem primitivo aqui, né? O quadro e tudo mais. Mas espero ter podido ajudar um pouquinho vocês aí. Se vocês puderem me ajudar um pouquinho também, deixando um like, ou se gostou, né? Se não gostou, tudo bem. Eu estou tentando melhorar aqui a aula, a instrução, né? Que eu estou tentando dar para vocês. E se puder compartilhar também, se inscrever, eu agradeço demais. Valeu!